Agora sim, vamos falar de Márcio França. Ele, ministro de Portos e Aeroportos, anunciou um programa com passagens aéreas a R$200, o trecho para aposentados, estudantes e servidores públicos com salário até R$6.800. O anúncio repercutiu muito mal. O ministro não soube explicar com clareza de onde sairia o dinheiro, quem vai pagar a conta, como o público-alvo vai adquirir as passagens e mais. Ainda nem havia conversado com as companhias aéreas sobre a iniciativa. Lula não gostou da proposta e mandou um recado a Márcio França durante uma reunião ministerial hoje no Palácio do Planalto. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. Ana, Lula foi sarcástico, né? Falou do autor da genialidade, mandou um recado direto aí para o ministro de Portos e Aeroportos do governo. Olha, eu vou iniciar meu comentário fazendo um pedido ao Augusto, que ele, quando ele comentar esse assunto, que ele fale aquele maravilhoso, isso é uma besta quadrada, do jeito que o Augusto, só ele consegue falar, porque realmente, que ideia de gênio, só que não, né? Primeiro que todo mundo tem que repetir, não existe almoço grátis. Se alguém implementar a política de meia entrada para o cinema, alguém vai estar pagando aquela meia entrada que aquele fulano não pagou, né? É uma conta muito fácil, isso não tem... Então, é até constrangedor quando as pessoas falam, mas no Brasil existe saúde de graça. Não existe saúde de graça, né? Os nossos impostos pagam exatamente tudo. O que isso mostra, Paula, é que esse desgoverno não tem projeto de nação, não tem projeto nenhum para o Brasil. Primeiro que mostra que esses ministros foram colocados também de uma maneira, olha, vem você aqui, a cota desse partido para cá, vem você aqui, e faltou ministério, não tem problema, a gente cria mais ministérios, vamos até 37 e vamos colocando as pessoas, né? Vamos fazer de Brasília um penduricalho de gente incompetente, de gente incapaz de projetar alguma solução ou algum debate intelectualmente honesto para o Brasil. Olha, o problema é esse, porque, olha, Paula, você pode até discordar das pessoas quando alguma solução é apresentada, que a pessoa tem alguma visão técnica diferente, né? Tem aí os keynesianos que acham que o governo gastando, isso gera riqueza, e aí os outros, né, da escola austríaca falam, não é assim, o mercado tem que se regular sozinho. Isso pode gerar um bom debate, né? Agora, você simplesmente, como o ministro da Economia, o Fernando Haddad, semana passada nós mostramos, tirou um número da cartola, tirou um número da cabeça e ninguém questionou de onde o senhor tirou esses números, como o senhor chegou a essa conclusão. Então, ou seja, é um desgoverno, só tem gente ineficiente, incapaz, inepta, que não tem absolutamente nenhuma veia técnica para estar em lugar algum desses 37 ministérios. O projeto, o Brasil foi entregue a um governo que não tem projeto nenhum para apresentar ao Brasil. Por isso que o Lula, todo discurso, o que ele fala? Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, é só o que resta. Não tem projeto nenhum para o Brasil. Coronel Gerson, apesar do presidente Lula não ter mencionado o nome de Márcio França, o recado, o endereço da bronca foi certo, direto e reto, né? Eu creio, sinceramente, Paula, que há dois recados aí. Um, ele tenta passar até mesmo para o público externo,
tentando vender uma imagem de um gestor preocupado, de alguém responsável com as contas públicas, mas também passa um recado no âmbito político interno, porque não é uma questão exclusiva do Márcio França esse tema que ele toca. Se nós pesquisarmos um pouquinho, nós vamos perceber que há muitas narrativas e muitas mensagens surgindo nesse contexto, por exemplo, da CPMI, em que o governo avança prometendo cargos de segundo, terceiro escalão, e que muitos dos ministros que foram dados para partidos tentando articular uma base de apoio, seja na Câmara, seja no Senado, esses ministros foram escolhidos por seus partidos de acordo com interesses dos partidos e não necessariamente alinhados com qualquer programa, como a Ana Paula falou. O governo Lula, ele iniciou a proposta de distribuição de ministérios segundo aquela lógica que nós brasileiros conhecemos muito bem lá do primeiro período do governo Lula, quando ele tenta governar sem o MDB e tenta articular os ministérios e cargos com os partidos pequenos, dali surge o mensalão. Depois, quando o mensalão é denunciado, José Dirceu, na época, segura a bronca sozinho, o Lula, ele não sabia de nada, né? Tudo aconteceu, a revelia de Lula, e José Dirceu diz que foi tudo iniciativa dele, mas no segundo mandato de Lula, o MDB incorpora o bonde da governabilidade. E aí, nesse momento, nós temos o MDB do Senado e o MDB da Câmara. Cada um desses MDBs, segundo ali depois a Lava Jato nos mostra, demandava propinas separadas. Então, a propina do Senado era diferente da propina da Câmara dos Deputados. Essa articulação que depois se aperfeiçoou, entre aspas, no governo Dilma e acabou desaguando no seu próprio impeachment, mostrou que essa forma de governar, comprando os parlamentares, seja de uma maneira como foi feita ali no mensalão, ou seja como foi feita até mesmo com a articulação quando incorpora o MDB e grandes partidos ali, não somente os do Centrão, nos evidencia que esse governo que começou agora terá muitas dificuldades, não só pelo número de pastas, como a Ana Paula colocou, que é quase impraticável você despachar assuntos sérios com cada uma dessas pastas. Dizem alguns ministros da era Dilma que passavam meses sem despachar com a presidente. Então é impossível esse tipo de articulação. Mas quando ele dá esse recado, o que ele está querendo dizer é o seguinte: senhores ministros, cada um de vocês foi colocado aqui no meu governo não por competência ou para seguir um programa de governo, mas para comprarmos o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, os senhores façam a articulação primeiro com a Casa Civil, para que nós possamos alinhar não somente a questão do orçamento, que tem alguns exemplos, por exemplo, com a questão do piso aí dos enfermeiros, que o Supremo Tribunal Federal bloqueou, algo que o presidente Bolsonaro havia sancionado, porque não se sabe de onde sairá o dinheiro e o próprio governo Lula não sabe, e a sua ministra da Saúde já disse que haverá uma solução, mas ninguém sabe qual vai ser. Então, tem vários ministérios que estão prometendo e anunciando algumas coisas que não estão casadas porque não há um programa de governo construído de maneira coerente. O que existe, sim, é uma estratégia de cooptação, de ganhar o apoio político com distribuição de cargos em vários ministérios que foram entregues de porteira fechada. Então, esse tipo de bateção de cabeça, de dificuldade, ela será uma tônica e creio, inclusive, que vai se agravar com a própria presença do PT e dos partidos de esquerda. Nós percebemos que os partidos de esquerda minguaram e, no entanto, as bases da esquerda entendem que foram os vencedores da eleição, quando, na verdade, os grandes vencedores da eleição de 2022 foram os partidos do Centrão. E esses partidos hoje cobram caro esse apoio que é demandado pelo governo federal.